Eles se apresentavam como homens sábios, protetores, terapeutas que buscavam o bem-estar e a elevação espiritual de seus pacientes. Mas, segundo a polícia, não passava de uma armadilha financeira e sexual. Pessoas emocionalmente vulneráveis eram o alvo. Veja na reportagem especial de Fabiano Vilela e Isabela Leite. 10 de março, o terapeuta André Lanzoni é preso em Campinas, São Paulo. 18 de março, o líder religioso Paulo Baumgarten é preso em Marudá, no Pará. André é alvo de 11 inquéritos por suspeita de crimes sexuais. Paulo é suspeito de violação sexual mediante fraude contra pelo menos 4 mulheres. André é dono da clínica Semear. Paulo criou a Missão do Espírito Santo. Nós ouvimos quem frequentou esses lugares e confiou nessas pessoas. Tava com síndrome do pânico. Elas contaram pra gente como era a vida atrás dos muros e preferem não mostrar o rosto nem a voz. Ainda se culpam por terem acreditado nos terapeutas, agora presos. É que o começo do tratamento parecia ser promissor. Uma escuta receptiva, uma escuta acolhedora, a pessoa já sai mais aliviada. Agora tem que ver os desenrolares, o que acontece depois desse encontro, né? Ele ganhava uma certa confiança até levar essas pessoas pro cativeiro emocional, cativeiro psicológico, cativeiro espiritual. Ele tem uma inteligência pro mal, mas tem. Talvez a característica mais importante desse abusador seja conseguir identificar as pessoas que ele vai conseguir seduzir. O passo seguinte é pedir para o paciente cortar as relações de confiança que tem fora da clínica. Aqui em Campinas, a Casa Semear se tornou um refúgio para quem tinha perdido as esperanças. Mas quem frequentava a clínica era convencido de que o tratamento dependia de uma dedicação total e exclusiva. Ele atribuiu muito a um karma. Amigos do passado representavam e associavam doenças, esse passado, doenças, essas pessoas. Aqui em Belém, as vítimas buscavam conforto espiritual durante encontros nesta casa de fachada discreta. Ao longo do tempo, o homem a quem elas chamavam de Pai Paulo também impôs uma rotina de isolamento. Paulo tinha essa capacidade, então, de afastar as pessoas das suas famílias. Eu fui afastada da minha. O modus operandi inclui isso. O isolamento social, familiar, psicológico. Desde 2008, Paulo Baumgarten comandava encontros que não eram abertos a qualquer um. Só quem frequentava o grupo podia convidar novos participantes. Nas reuniões, Paulo misturava por conta própria conceitos de diferentes religiões, da ciência e até de terapias alternativas. A validade dos métodos utilizados, enfim, por gurus, por charlatões, carece de validação científica. Era uma grande salada. Ele trazia coisas da física quântica, trazia coisas da doutrina espírita, da Umbanda, do cristianismo, neurociência, psicologia, aromaterapia, cromoterapia. Colocou isso tudo dentro de um caldeirão. E criava teorias conspiratórias. Vai explicar pra gente que é uma prática muito antiga e que não é falado no mundo, porque o mundo não quer que a gente conheça. Deu pra gente entender? O charlatão, ele tem um discurso que envolve a ideia de que ele fez uma descoberta sensacional, de que ele fez uma descoberta sem precedentes, de que ele domina uma técnica que mais ninguém domina. Ele faz com que a vítima se sinta quase que alguém
escolhido. Isso faz uma conexão de só a gente sabe que isso acontece e, na verdade, isso acaba aproximando mais ainda essas pessoas que compartilham dessa mesma crença. Paulo morava com 8 mulheres e uma adolescente de 13 anos aqui na mesma casa onde comandava as reuniões. Durante as investigações, a polícia encontrou sinais do poder de influência psicológica dele. 3 diários em que as mulheres escreveram juramentos de devoção, o chamando de meu único dono e meu senhor, a quem entregariam seu corpo e sua alma. Segundo as vítimas, Paulo marcava a evolução espiritual de cada uma com o que ele chamava de frequência. Quanto mais alta a frequência, mais próxima a pessoa estaria de alcançar a suposta paz espiritual que ele dizia ter atingido. Ele me afastou do meu filho por um certo tempo, porque meu filho era gay e ele achava que a frequência do meu filho não era boa para minhas filhas nem para mim. Ele achava execrável masturbação, são vários espíritos se alimentando da volúpia, da luxúria. Em Campinas, o terapeuta André Lanzoni também dizia ter criado um método revolucionário. No fundo, a gente está tendo a oportunidade de fazer uma apocalipse interna. E essa apocalipse é bem diferente, porque daí você, de fato, passou pela Terra Santa e você começa a ser uma árvore, uma semente de uma árvore sagrada. Neste vídeo, André explica que depois das reuniões em grupo, vinha a aplicação da teoria dele em consultas individuais. Vai pra maca agora, que não é consciência agora, filha. Pra você entender sentir de outra forma. Você já entendeu. Consentimento você já viu. Agora é sentir. Na primeira consulta, ele disse que eu tinha um problema mesmo relacionado à sexualidade e que ele precisaria liberar os traumas. Na segunda sessão, ele pediu para eu deitar na maca, que ele iria liberar os meus pontos de trauma. E ele começou tocando, né, a minha cabeça, os meus seios, a minha barriga. E aí, quando chegou no meu órgão genital, ele disse que precisava abrir a calça, porque através da roupa não seria possível fazer a liberação. A sua calça. A minha calça, isso. Enquanto isso, eu ouvi, né, ele abrindo as calças dele e se masturbando enquanto me tocava. Eu fiquei paralisada, eu não tive reação, eu tive medo. Paulo Baumgarten também realizava encontros individuais, anunciados como uma espécie de limpeza espiritual. Num quintal nos fundos da casa, ele se dizia incorporado por uma entidade superior. Era nesse momento, segundo as vítimas, que ocorriam os abusos sexuais. Tirei toda a sua roupa. Eu tirei. Ele disse, a partir desse momento, não sou eu que estou aqui, você sabe, né? E eu não quero que você abra seus olhos em hipótese alguma. Se você abrir os seus olhos, vai quebrar a frequência do trabalho. Abra as pernas. Eu abri e fiquei sentada reta na cadeira, reta. E de repente eu senti muita dor. Fiquei em pé e cambaleei um pouco. E ele pegou pelo meu braço e disse, ainda não acabou. Eu já não estava mais em mim, eu estava alheia, vulnerável, fragilizada, tremendo. Eu me lembro que o quintal, ele era escuro, ele era sombrio, mas eu estava com o pai Paulo, né? Aí ele dizia, nada do que aconteceu aqui pode ser falado para ninguém, porque senão vai ser quebrada a frequência do trabalho. Você fica vendo que realmente ele estava me ajudando e eu que tenho a cabeça muito fechada e acho que isso está errado. Essa dúvida não é rara em quem passa por uma lavagem cerebral. Os especialistas indicam como ter certeza de que a relação é abusiva. Como em qualquer outra relação, quando gera algum desconforto. Você conseguiria conversar a respeito do que aconteceu? Se você tem dificuldade de relatar para um amigo, para uma amiga, para uma pessoa próxima, o que vem acontecendo, é porque pode ter algo de errado aí. É uma lavagem cerebral muito forte, assim. É como se a gente não tivesse força. Essa mulher fez terapia na Casa Semear por quase 10 anos. Quando começou a questionar os métodos, foi expulsa do grupo. O marido dela ficou mais um pouco. Por ter uma pessoa próxima que saiu de lá,
Eu era um risco para eles. Ele afirma que foi orientado na clínica a desfazer o casamento. Eu, com os meus 2 filhos em casa, meu marido gritando comigo, porque eu fui expulsa, porque a culpa era minha, que a gente ia perder tudo. Aquilo dentro da minha cabeça virou uma bola tão grande assim, eu não sabia como sair daquilo. Eu não percebia o que eu estava fazendo. As pessoas que procuraram a polícia contaram ainda que o controle e a manipulação de suas vidas eram feitos também com chantagens financeiras. A prosperidade seria consequência de uma evolução espiritual oferecida nos cursos da clínica. Movimentação de segunda a segunda-feira. O tempo inteiro, tinha curso de manhã, de tarde, de noite, final de semana. Você via que eram pessoas que tiravam, às vezes assim, do sustento da família para pagar curso ali, que parcelavam os cursos em 12 vezes. E eu já começava a parcelar outro. Vocês têm ideia do quanto vocês gastaram nesses anos que vocês frequentaram a casa? R$100 mil. Eles trocavam de carro com frequência, compravam chácaras. A gente pode estar falando mesmo de pessoas com que a gente chama na psiquiatria de um transtorno de personalidade antissocial, os psicopatas, né? Mas a gente pode também, é importante frisar isso, a gente pode estar também falando de pessoas de má índole, pessoas ruins e que não necessariamente têm um transtorno de personalidade associado. Contra André, são 11 investigações já abertas e a polícia afirma que o número de vítimas é ainda maior. Ele está preso preventivamente. São depoimentos de dezenas de pessoas e de inúmeras testemunhas. Ele fez isso 10, 12 anos seguidos. A linha comum entre todas é um traço de violência psicológica bem acentuado, bem evidente. Os advogados de André Lanzoni disseram que estão se inteirando dos fatos e que tudo será esclarecido no momento processual oportuno. A justiça bloqueou os bens de André. Paulo Baumgarten também está preso preventivamente. Além dos depoimentos das vítimas, tivemos outros tipos de provas materiais também. E tudo isso colaborou para que as buscas fossem deferidas e a prisão dele fosse decretada pelo crime de violação sexual mediante fraude. Depois da prisão, outras 10 mulheres procuraram a delegacia para denunciar que também teriam sido abusadas por Paulo. Eu espero que todas as vítimas desse senhor apareçam, falem, nós vamos escutá-las, nós vamos processá-lo por cada um desses crimes que ele cometeu. Em momento algum aconteceu isso. O advogado de Baumgarten criticou a prisão. Esqueceram somente que o seu Paulo é um homem de 68 anos, é um idoso. Essa mulher carrega um trauma de infância. Um dia, ela acreditou que Paulo Baumgarten pudesse ajudá-la. Ele simplesmente falou que eu iria ter que... Nossa, é muito difícil falar essa parte, desculpa, gente. Ele falou que eu iria ter que reproduzir as cenas dos abusos. Vou me passar pelo abusador, ele foi me puxando, né? Ele fez eu reviver. Desculpa. E aí foi quando eu nunca mais voltei pra lá. No podcast do Fantástico, a repórter Renata Capucci ouviu especialistas que explicam o que os abusadores fazem para manipular as vítimas psicologicamente. Já está disponível em g1.com.br/fantástico e nas principais plataformas de áudio.